O ano de 2023 marca uma nova trajetória na vida profissional de Sofia e depois de vários desafios pessoais ultrapassados, encontrou na terapia somática uma aliada para o seu equilíbrio e para a sua prática profissional. O seu trabalho hoje centra-se na compreensão de como o corpo e a mente atuam em conjunto como um vínculo de cura e autoconhecimento. Sofia utiliza técnicas de programação neurolinguística, neurociência, meditação, reprogramação do subconsciente, trabalho corporal e respiratório na sua prática. Sofia é mãe de 2 crianças e já passou por vários renascimentos. É uma profissional que dá sem esperar nada em troca. Ouve e respeita cada um na sua individualidade, com uma delicadeza mágica. Hoje temos o prazer de partilhar uma hora da nossa vida com a coach Sofia da Assunção. Obrigada. Oi, Isabel, que linda introdução, estou aqui a babar. Mereces, é o mínimo. Muito grande. Olha, vou começar aqui por perguntar como é que podes desenvolver um bocadinho, eu já disse aqui na minha introdução, mas como é que o coaching entrou assim na tua vida, na tua jornada profissional? Sim, então tu já falaste aí um bocadinho. Eu, como tu bem disseste, eu estava a trabalhar na Suíça e eu sentia mesmo uma grande insatisfação profissional, mas não conseguia encontrar a real razão dessa minha insatisfação. Então estava assim muito perdida, fiz muita formação contínua dentro da área da saúde e continuava a sentir-me insatisfeita, a sentir-me, na verdade, a sentir muito perdida profissionalmente, porque eu não gostava do que estava a fazer, mas não fazia ideia de que outra coisa é que eu gostaria de fazer no lugar. Uhum. E então, na altura, eu enquanto cliente, com o meu primeiro coach, o Alexandre, lá na Suíça, e estava a gostar tanto do processo de autoconhecimento e a descobrir tanta coisa sobre mim, que eu fiquei, pá, eu acho que vou estudar coaching e vou pegar nessas ferramentas e utilizar essas ferramentas para mim mesma, para me conhecer melhor e perceber melhor o que é que eu quero fazer da vida, inclusivamente onde é que eu quero viver, porque eu não estava feliz na Suíça, mas também não sabia muito bem onde é que queria viver. Então fui para a formação de coaching muito com essa intenção de me conhecer melhor a mim. Para mim era uma oportunidade para eu me auto-investigar. Então foi assim que o coaching surgiu na minha vida, nada pensado, eu um dia vou ser coach e vou ajudar outras pessoas nestes processos. Não foi nada por aí que eu comecei. Bom, sim, e também acho que é um percurso ou uma via similar a outros coaches, não é? Às vezes começamos pela descoberta de nós próprios e depois percebemos as mudanças que isso tem na nossa vida e queremos partilhar isso. Pronto, o tema hoje da live é sobre coaching trauma informado. E de que forma é que isto pode exatamente ajudar no caminho da maternidade? A minha pergunta é, como é que este tema te despertou na tua vida e o que é que te levou a especializar neste ramo do coaching? E então, olha, é uma pergunta mesmo muito pertinente. Nunca ninguém me fez ainda essa pergunta, até porque Boa! este tipo de coach trauma eu só comecei a usar agora em 2023. E na verdade, olha, 2023, logo no início do ano, eu estava assim com uma situação pessoal muito desafiante. E o que aconteceu foi que eu entrei em choque. Eu não sabia o que era isso de entrar em choque, mas o que eu sentia no meu corpo era o meu corpo todo ele tremia e eu sentia assim um medo avassalador que tomava conta assim de tudo. E tudo aquilo que eu conhecia do funcionamento da mente, todas as ferramentas que eu tinha, todo o conhecimento, era como se nada disso me valesse naquele momento. Era como se o meu corpo não acompanhava tudo aquilo que eu sabia teoricamente. Então eu fui procurar e procurei ajuda na terapia somática, qualquer coisa no corpo.
porque o corpo era mesmo aquele tremer, tipo, não havia dúvidas que havia qualquer coisa no corpo. Então eu fui fazer a terapia somática, tenho estado a fazer a terapia quase desde o início deste a minha logo que eu via entrar aqui. Foi muito interessante porque até este ano, Isabel, eu não me considerava uma pessoa, eu não pensava em mim como alguém que tinha vivido traumas. Eu até achava que tinha tido uma vida muito privilegiada e maioritariamente positiva. E foi na terapia somática que eu me dei conta que eu tinha vivido, na verdade, muitos traumas, não só trauma de desenvolvimento, aquele trauma que acontece quando estamos no nosso desenvolvimento infantil, portanto, tive uma experiência traumática muito no início do meu desenvolvimento infantil e depois, na verdade, vivi várias experiências de trauma repetidas e mantidas no tempo, não só durante o meu desenvolvimento, mas também no início da minha fase adulta, com uma que dá aquilo que se chama trauma complexo. Portanto, a minha experiência foi sim muito positiva e muito privilegiada e também muito carregada de experiências muito traumáticas. Foi neste ano que eu despertei para esta noção de trauma. Depois, o que é que aconteceu? Com a situação pessoal que eu enfrentei aqui no início de 2023, eu fui levada a entrar em contacto com o sistema judicial aqui em Portugal, sobretudo na área do apoio à vítima. E o que me acontecia é que cada vez que eu ia ter com aquelas pessoas e que ia àqueles lugares, o meu corpo voltava a tremer e eu voltava a sentir o tal medo avassalador. E eu não percebia porquê, mas porquê que cada vez que eu venho para estes lugares, que supostamente são espaços seguros, eu tenho esta resposta, não é? O meu corpo responde desta forma. E de repente eu percebi, mais uma vez com a ajuda da terapia somática, que o que eu estava a viver ali naqueles espaços era um processo de retraumatização. Ou seja, de cada vez que me pediam para contar uma história que eu já tinha contado milhentas vezes, eu era levada a reviver uma história de trauma. Portanto, estava a fazer um processo de retraumatização. Ou de cada vez que me faziam a mesma pergunta que já me tinham feito várias vezes para ver se apanhavam incongruências no meu discurso, eu estava a viver um processo de traumatização. Então eu comecei a perceber, caramba, isto está a acontecer nestes espaços que são supostamente espaços seguros, são supostamente espaços que se propõem a ajudar-te e ninguém está a ter noção de que isto está a acontecer comigo. E depois eu vinha da saúde, não é? Tive 8 anos a trabalhar em cuidados paliativos e comecei a perceber como a retraumatização também acontecia naquela área. E depois tenho 2 filhos e começo a perceber como a retraumatização também acontece no sistema educativo. Então eu começo a ter esta noção de que todos estes contextos, todos estes sistemas, a retraumatização está tão normalizada que na verdade é um problema sistémico e é um problema invisível, ninguém vê, mas ele está a acontecer em todos estes lugares. E eu fui, não, eu vou tornar-me uma profissional trauma informada, porque eu quero que os meus espaços, onde eu ajudo pessoas em processos de coaching, sejam espaços efetivamente seguros, onde as pessoas não passam por processos de retraumatização, e sim por processos que promovem efetivamente a cura. Então foi com todo este historial de 2023, um historial bem pessoal, que eu fui buscar estas lentes e trazer estas lentes para o meu trabalho. Boa, super interessante. Como é que a maternidade, agora já ficando um bocadinho mais na maternidade, pode ativar estes traumas antigos e quais são os sinais que as mães devem estar atentas? Olha, trazes-me aí 2 perguntas e eu confesso, eu fiz aqui umas cábulazinhas para não me perder na quantidade de coisas que eu queria trazer aqui para a nossa live. Então, em primeiro lugar, é assim, esta noção de trauma e maternidade, mais uma vez, eu só despertei para ela este ano, porque até aqui, desculpa que temos aqui uma intervenção, até... Não vamos começar com a brincadeira agora, pois não? Dá-me só um segundo, Isabel.
Espera lá, que eu tenho que separar cão e gato. Espera. Isto é o poder de ser ao vivo, não é? Temos aqui do meu lado obras e do lado da Sofia ali, tipo, um conflito que ela tem que resolver. Não, não. Vais deixar a preta sozinha. Voltei. Boa. Não desististe, não foste embora. Então, voltando aqui, como eu te estava a dizer, só este ano, 2023, é que eu realmente despertei para este tema do trauma. Então, só este ano é que eu comecei também a fazer aqui algumas ligações entre o tema do trauma e da maternidade. E foi muito interessante para mim, porque eu sou mãe de 2 crias, tenho um filhote de 7 anos e uma filha de quase 6, e Muito próximos. muito próximas, 20 meses de diferença. E eu vivi 2 pós-partos muito desafiantes do ponto de vista emocional. E, na verdade, eu nunca consegui encontrar sentido para aquilo que eu tinha vivido nesses 2 pós-partos. Só este ano, quando comecei a explorar esta questão do trauma e da maternidade, é que houve muitas coisas que começaram a ficar claras para mim. E foi aí que eu comecei realmente a encontrar sentido para muitas das sensações e emoções que tomavam conta de todo o meu espaço interno nos pós-partos. Então, há assim 2 grandes fenómenos que eu percebo que acontecem na maternidade. Assim, o primeiro grande fenómeno é logo assim no início do pós-parto, e o que eu sinto que acontece é, nós quando vivemos experiências difíceis no nosso desenvolvimento infantil, nós na altura não temos recursos para lidar com essas emoções que vêm com essas experiências difíceis. E o que nós fazemos é nós reprimimos essas emoções, nós colocamos para debaixo do tapete porque nós não conseguimos dar conta delas, não é? E o que acontece nesse momento é que há uma fragmentação. Há partes nossas, da nossa personalidade, que nós colocamos lá para baixo do tapete, porque se elas aparecerem com as suas emoções, elas vão ser criticadas ou vão ser rejeitadas, ou são partes que não são bonitas de mostrar, então nós recalcamos, nós reprimimos essas partes nossas. O que nós não sabemos é que para mantermos essas partes escondidas e caladinhas e quietinhas, isso demanda uma energia gigante. E nós passamos uma grande parte das nossas vidas a colocar essa energia lá nessa repressão dessas partes nossas. Quando nós temos os nossos bebés, toda essa energia que nós até ali usamos para calar e esconder e sossegar essas partes, para que elas não fossem vistas e não aparecessem e não ocupassem espaço, toda essa energia vai agora para o nosso bebê, para a sobrevivência do nosso bebê e para a nossa sobrevivência, porque o nosso bebê depende da nossa sobrevivência. Então, com essa deslocação da energia, é como se os nossos traumas ficassem destapados e vem tudo ao de cima. E quem passa por pós-partos desafiantes sabe o que é esta sensação de repente há uma série de coisas que vêm que a gente nem entende, mas que tomam conta, não é? De todo o espaço. Então, para mim, este é assim um grande fenómeno que acontece na maternidade, logo assim no pós-parto. E depois, assim, o outro grande fenómeno que eu sinto que acontece é que estas nossas partes fragmentadas que nós calamos durante tantos anos, que reprimimos, que escondemos, são ativadas na relação com os nossos filhos. Então, eles têm a capacidade de ir lá, ativar estas partes que nos contam coisas que aconteceram lá atrás, que falam de coisas que aconteceram no passado e de repente elas são trazidas aqui para o presente. Então são assim as 2 grandes formas como eu sinto que a maternidade ativa aqui os nossos traumas passados. Depois, tu fizeste uma outra pergunta, Isabel, lembra-me. Então, a pergunta era como é que estas experiências de traumas passados podem afetar a experiência
da mulher na maternidade, acho eu, não? Então, acho que essa era a próxima pergunta que me querias fazer. Peço desculpa. Então, a anterior era como é que a maternidade pode ativar estes traumas antigos e quais são os sinais que as mães devem estar atentas? Exato. Então, olha, e nós já vamos mais a fundo depois na pergunta seguinte, mas o que eu diria assim, que eu gostava de ter ouvido logo no início da minha experiência com maternidade, é para estarmos mesmo presentes para aquilo que o nosso corpo nos traz, em termos de sensações e de emoções, e para honrar aquilo que estamos a sentir, porque por muito que aparentemente não faça sentido o que estamos a sentir, na verdade, sob as lentes do trauma, faz todo o sentido. Então, assim, era o que eu diria, era honrem, reconheçam, estejam presentes para aquilo que possa surgir na maternidade, porque faz todo o sentido. Nós podemos não entender agora e podemos, aliás, nunca ter uma história para o que estamos a sentir, mas do ponto de vista somático faz todo o sentido. Ou seja, deixar que esses sentimentos venham ao de cima e tentarmos, de alguma forma, com acompanhamento, tentar perceber de onde é que isso veio. Sim, lá está. É que sozinhas e como estas ativações falam-nos de coisas do passado e no passado essas situações, essas experiências foram too much, too soon, too fast, não é? Que é a definição de trauma. Foi muito rápido, foi muito intenso e foi demasiado. Quando elas são ativadas agora na maternidade, elas vêm com essa mesma intensidade e nós sentimos dessa mesma forma. Então é muito importante reconhecer, estar presente mas é muito importante estar rodeado de alguém que nos apoie a integrar e a processar o que estamos a sentir, porque é efetivamente muito avassalador. Mas sim, se pudesse dar assim uma primeira dica é não negar, não criticar, não rotular o que estamos a sentir, porque o que estamos a sentir faz todo o sentido. Sob as lentes do trauma, faz todo o sentido. Para a mente lógica e intelectual pode não fazer sentido agora, mas do ponto de vista somático faz todo o sentido. Então eu acho que o primeiro passo é mesmo, ao invés de rejeitar o que estamos a sentir, ou de irmos para o telemóvel e fugirmos do que estamos a sentir, é estar com o que estamos a sentir e, se possível, ter apoio para realmente fazer contacto com o que estamos a sentir. Sim. Como é que as experiências, traumas passados podem afetar a experiência de uma mulher na maternidade? Olha, essa é uma pergunta complexa. E é uma pergunta complexa porque, e ontem falei um bocadinho disso nos stories, não é? O trauma, a maneira como o trauma se expressa é descontextualizada. Ou seja, o contexto em que o trauma aconteceu não é necessariamente o mesmo contexto no qual o trauma se expressa agora. E por isso é que às vezes parece que não faz sentido. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu não cresci com um pai e uma mãe que gritassem comigo. Mas na minha experiência enquanto mãe, eu tenho tendência para gritar com os meus filhos. Se eu ficar preso ao contexto, não faz sentido eu gritar com os meus filhos, porque não foi esse o contexto em que eu cresci. Eu não cresci num contexto com pai e mãe a gritarem. Então não faria sentido eu gritar com os meus filhos. Mas, se eu for mais a fundo, o que acontece é que eu vivi com pais que eram bastante opressivos e, portanto, eu muitas vezes calei a transgressão dos meus limites para pertencer. E hoje em dia os meus filhos ativam essa parte de mim que calou os limites e essa parte grita os limites que calou lá atrás. Então, se eu não tivesse esta noção de que o trauma se expressa de uma forma que é descontextualizada, eu ia dizer que não faz sentido nenhum eu gritar com os meus filhos e eu só tenho que resolver este meu comportamento e reorientar o meu comportamento, porque não há razão nenhuma para eu ter esta resposta. Quando, na verdade, faz todo o sentido.
esta minha resposta traumática faz todo o sentido. Então, trazer isto... Queres trazer alguma coisa, Isabel? Sim, ia só dizer que, no fundo, o que não fizeste enquanto eras criança, não é? Estás a fazer agora. O que essas partes não puderam fazer, Uhum. fazem agora nesta ativação, porque elas são ativadas e elas querem fazer o que não puderam terminar lá atrás, a resposta que não foi completada lá atrás. Então, trago-te isto para te dar um exemplo de como o trauma se expressa de uma forma que é descontextualizada, e por isso é que é tão importante nós termos suporte para entendermos o que é que aconteceu lá atrás, para que a minha resposta hoje seja esta. E por isso é que as respostas traumáticas ou a maneira como as experiências de trauma passado se expressam na maternidade pode variar tanto de mulher para mulher, ok? Sim. Há alguns sinais, e eu apontei aqui porque eu quero mesmo trazer assim alguns sinais que podem ser assim flagrantes para que as mulheres reconheçam a existência de trauma. E eu vou trazer assim em várias camadas. Portanto, nós temos uma camada que é psicoemocional, uma camada mais física e uma camada relacional. Portanto, o trauma expressa-se de várias formas nestes diferentes níveis. E assim, do ponto de vista psicoemocional, alguns sinais que são comuns, por exemplo, uma reação desmesurada a uma situação. Ou seja, quando a carga emocional é muito elevada e não corresponde à situação presente. Esse pode ser um sinal de que há um trauma que foi ativado. A apatia, não estarmos realmente presentes e conectadas, nomeadamente com os nossos bebés, com os nossos filhos. Os nossos limites sensoriais estarem diminuídos, ou seja, eu fico muito intolerante ao choro do meu bebê, ou fico muito intolerante aos gritos das minhas crianças em casa, ou fico até intolerante à luz, demasiada luz a entrar pelas janelas, portanto, também pode ser aqui um sinal de trauma. A sensação de overwhelm e burnout constantes é outro sinal. E depois um outro sinal que pode parecer patetice, mas não é a incapacidade de deixarmos o nosso telemóvel. O telemóvel providencia-nos uma sensação de conexão e ao mesmo tempo distrai-nos das experiências difíceis que nós muitas vezes enfrentamos na maternidade. Então são assim alguns sinais do ponto de vista psicoemocional que podem ajudar aqui algumas mulheres a reconhecerem a existência de trauma. Depois, de um ponto de vista mais físico, temos as dores crónicas, fadiga crónica, questões hormonais e questões de tiroide que não respondem aos tratamentos comuns, e também pélvico, ao nível do interior das nossas ancas. Portanto, eu muitas vezes estou aqui a trabalhar e reparo como os músculos do interior das minhas ancas estão contraídos. Depois também contração ao nível do diafragma, que faz com que muitas mulheres tenham dificuldade em respirar. Muitas vezes nos ansiedade há aquela coisa de eu não consigo respirar, é por causa desta tensão ao nível do diafragma, ao nível dos maxilares, pescoço, ombros e também aqui ao nível dos olhos. Portanto, são alguns sinais ao nível físico que podem indicar aqui a presença de trauma. E por fim, uma outra camada de expressão do trauma é ao nível das relações, não é? A camada relacional. Por exemplo, o sentimento de rejeição do nosso bebê ou do nosso filho pode ser um indicador de que há aqui alguma questão. A mentalidade de vítima é um outro sinal. O ser a boazinha, a tal people pleaser, e nós mulheres somos muito condicionadas a isto, e é importante percebermos que este papel de boazinha na verdade traduz um autoabandono. Há um autoabandono que tem que acontecer a fim de pertencer e de manter a paz, não é? A tal paz podre. Padrões de relacionamentos difíceis e a incapacidade de criar ou manter relações. Portanto, são assim alguns sinais que eu queria deixar aqui que podem indicar que há coisas aqui mais do passado que estão a ser ativadas. Muito bom, sim.
Obrigada por todo esse feedback, assim, tipo, incrível, tenho certeza que vai ajudar imensa gente aqui. Por acaso, no outro dia perguntavam-me qual era o conselho que eu daria a alguém que fosse engravidar ou quisesse ser mãe. Eu só disse, faz terapia antes de engravidar. Foi o único. Esse é o conselho que eu dou em qualquer situação, circunstância de vida. Faz terapia. É assim, desde que tens consciência de que a pessoa faz terapia. Exato. Sim. Agora, passando para a próxima pergunta. De forma genérica e nada particularizada, que estratégias é que recomenda às mães para lidarem com alguns traumas? Pronto, isto assim, obviamente não estamos a ver nenhum caso, pronto, mas só assim, algo leve que poderá ajudar as mães. Uhum. Então, olha, apontei aqui também assim 4 coisinhas que eu acho que são muito importantes. Uma delas, eu trago muitas vezes nas minhas formações, o que é sentido faz sentido. Ou seja, o que a mulher está a sentir em termos de sensações ou de emoções faz sentido, eu já disse isso lá atrás, mesmo que a mulher ainda não tenha uma história, ainda não tenha uma explicação para o que está a sentir, mesmo que pareça que o que está a sentir não faz sentido, sob as lentes do trauma, mais uma vez, faz todo o sentido. E isto vem de mãos dadas aqui com o segundo passo, que é o acolher compassivamente aquilo que está a ser expresso através dessas sensações ou dessas emoções. Há uma parte nossa que está a ser ativada e que se está a expressar através das sensações e das emoções. E se nós pudermos acolher essa expressão com compaixão e empatia, nós estamos a fazer provavelmente aquilo que faltou lá atrás. Então, este é um segundo passo. Um terceiro passo, procurar ajuda. E eu aqui, Isabel, quero ser muito realista. Nem todas as pessoas, nem todas as mulheres têm possibilidade de se pagar uma terapia, sobretudo no momento atual que atravessamos. No entanto, eu sinto que hoje nós temos outras possibilidades. Temos imensa coisa a acontecer online, imensas comunidades, nomeadamente o teu projeto, o MAM, é um lugar onde as mulheres podem encontrar suporte, podem encontrar esta sensação de comunidade, de não estarem sozinhas. Há também imensos memberships que fazem trabalho em grupo, trabalho terapêutico em grupo. Então, há outras possibilidades para além da terapia, mas eu acho que é fundamental procurar ajuda. Muito honestamente, eu acho que é a minha capacidade de pedir ajuda que me tem salvo tantas vezes de mortes profundas que eu já vivi ao longo da minha vida. Então, procurar ajuda é fundamental. E depois, o último ponto que eu quero partilhar é o não descuidar o poder das relações pessoais. E a importância de nós construirmos uma rede de segurança. Eu já nem lhe chamo rede de suporte, eu chamo-lhe rede de segurança. Ou seja, uma rede de pessoas com quem nós sentimos que estamos realmente seguras para aparecermos em vulnerabilidade, porque a maternidade leva-nos para um lugar de absoluta exposição, absoluta vulnerabilidade. Então, é mesmo importante construirmos uma rede de pessoas seguras. E eu sei que quando vimos de um contexto de trauma, até este termo é algo que não é familiar. Esta experiência de pessoas seguras não é uma experiência familiar. Então, começar a explorar o que é isto de me sentir segura com alguém? Como é que seria? Ou quem é que eu tenho na minha vida com quem eu sinto que possa parecer em total vulnerabilidade e que eu sei que não vou ser criticada, não vou ser julgada e vou ser simplesmente acolhida na minha experiência. Então são assim os 4 pontinhos que eu gostava de deixar aqui. Sim, obrigada, Sofia. A próxima questão vai para mães que não conseguem reconhecer estes sinais assim em si mesmas. Se calhar que passos é que devem dar, ou se calhar que passos é que as pessoas que estão à volta, não é? Devem encaminhar, sim. Então, olha, eu sinto que já toquei um bocadinho nesta questão na tua pergunta anterior.
eu acho que vai bater a este ponto de pedir ajuda. Reconhecemos que está a ser difícil ou reconhecemos que está a ser desafiante e, portanto, pedir ajuda. E pedir ajuda, mais uma vez, se não for possível pedir ajuda terapêutica, pedir ajuda desta rede de segurança. E quem está à volta igual, se percebem que a mulher está a passar por um momento desafiante e que ela não tem, por alguma razão, a iniciativa de pedir ajuda, ser essa ajuda ou reencaminhá-la para uma ajuda. Mas é fundamental não estar sozinho, porque isto é muito importante, Isabel. Todos nós vamos passar por experiências traumáticas na nossa vida, mas a nossa capacidade de florescer além do trauma, de ir além do trauma, de continuar a crescer e a evoluir ao invés de ficar bloqueado pelo trauma, esse florescimento depende da presença de uma testemunha empática e compassiva. Então, se nós hoje, na maternidade, experienciamos uma reativação de traumas passados, é fundamental trazermos essa testemunha compassiva hoje, que foi precisamente a que faltou lá atrás, porque senão vamos estar a passar por um processo de retraumatização, que é o que acontece com muitas mulheres no pós-parto, inclusivamente aconteceu comigo. Eu não sabia o que é que estava a acontecer comigo, eu tinha vergonha do que estava a acontecer comigo, eu achava que só estava a acontecer comigo e eu isolei-me nessa experiência. Ou seja, eu vivi novamente a experiência de estar sozinha com uma experiência interna avassaladora, retraumatização. Portanto, o estar em relação com é essencial. Se é na relação que o trauma acontece, é na relação que o trauma tem o potencial de ser curado. Portanto, este é sim o meu grande conselho. Não fiquem sozinhas com a vossa experiência desafiadora e avassaladora. Certo, sim. E é tão importante irmos buscar pessoas como tu já mencionaste, não é? Que nos acolhem e que não nos julgam, não é? Porque às vezes pensamos que entramos aqui numa espiral negativa e pensamos que só nós é que estamos a passar por aquilo e amplificamos imenso o julgamento das outras pessoas. Então, procurar, nem que seja só uma pessoa que nos acolhe, isso de certeza que vai ajudar a dar o próximo passo. Como é que o coaching trauma informado pode ajudar as mães a processar e a curar os seus traumas? Olha, agradeço muito, 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 muito essa pergunta, porque ela permite-me clarificar logo aqui um aspecto, que é o curar o trauma, que o coaching trauma informado não cura o trauma, então isto é mesmo importante de trazer para aqui. Curar o trauma é em terapia. Eu pessoalmente, a minha experiência é com a terapia somática, mas a psicoterapia e as psicoterapias somáticas também têm um papel importante nesse processo. No coaching trauma informado, o que nós fazemos é trabalhar uma série de aspectos que permitem que a mulher viva o processo sem passar por uma retraumatização e viva o processo de uma forma que promove a cura. Promove, é promotora da cura, mas nós não estamos, eu não recebo ninguém e digo, ok, vamos curar os teus traumas. Eu sei é que crio um espaço e conduzo o processo de uma forma que promove essa cura, mas essa não é o meu papel. E há assim 4 coisinhas que eu senti de trazer aqui, que são assim fundamentais num processo de coaching trauma informado e em particular aqui com mães. O primeiro aspecto é realmente a regulação do sistema nervoso. Aprendermos a regular o nosso sistema nervoso. E caramba, ninguém aprendeu a fazer isto na vida. Eu nem sabia que isso... Eu nem sabia reconhecer quando eu não estava regulada. Como é que eu podia regressar à regulação? Então, ganhar literacia sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso. Como é que eu faço
para voltar à regulação, como é que eu reconheço que saí da regulação? E neste ponto, o coach ou o profissional trauma-informado tem uma grande responsabilidade na maneira como aparece nas sessões, porque se eu estiver regulada, se eu tiver trabalhado a regulação do meu sistema nervoso, a minha presença por si só é reguladora para ti ou para o cliente que eu tenho comigo. Sim. Devido ao processo de corregulação, não é? Então, aqui o profissional tem uma grande responsabilidade de se trabalhar, de se conhecer, de perceber, opa, eu estou aqui, tenho que usar as minhas ferramentas para regressar à regulação. E depois trabalhar no sentido de trazer autonomia para essa regulação para a cliente, que ela seja capaz de se autorregular, que ela seja capaz de identificar, conhecer quais são as ferramentas que ela pode utilizar para se regular a si mesma. E há coisas muito simples, Isabela. Há objetos que nos ajudam a regular. Por exemplo, para mim, ver velinhas acesas em casa ajuda-me à regulação. Usar óleos essenciais, o óleo essencial de lavanda ajuda-me à regulação. Então há pequenas coisas simples que, se a mulher tiver conhecimento e consciência, como é que essas coisas atuam na sua consciência interna e na relação do seu sistema nervoso, são fáceis e estão muito ao alcance. Portanto, este ponto da regulação é muito importante. Um outro ponto extremamente importante é a noção de capacidade. Nós temos todos capacidades, a nível do nosso sistema nervoso, diferentes. A capacidade do meu sistema nervoso é diferente da capacidade do teu sistema nervoso. Quando eu conheço a capacidade do meu sistema nervoso e honro essa capacidade, eu consigo viver dentro da minha. E o que acontece com a maior parte de nós mulheres é que nós vivemos cedendo a nossa capacidade e indo constantemente além daquela que é a capacidade do nosso sistema nervoso. Então, um dos pontos muito importantes no trabalho com mulheres é ajudá-las a conhecerem e a honrarem a sua própria capacidade. E eu sei que vivemos numa sociedade que nos empurra para vivermos além, não é? Nós vivemos numa sociedade do hustle, do excesso, os conflitos são mais que muitos quando viramos mães. Então, com 2 filhos, como é o meu caso, são imensas, e se eu não tenho noção da minha capacidade, e isto depois prende-se também com a noção de limites, e coloco limites para ficar e viver dentro da minha capacidade, não tem como eu não viver em burnout constante. Então, esta noção de capacidade é extremamente importante também. Uma outra noção muito importante, eu já falei aqui um bocadinho, a noção dos limites, e quando eu não respeito, não honro os limites, os meus limites, em algum lugar eu vou-me auto-abandonar. Então esta noção também de, ok, a partir de onde é que eu, para dizer sim ao outro, me estou a abandonar a mim? Este trabalho, este reconhecimento é extremamente importante com mulheres mães. Nós fomos educadas para os nossos filhos em primeiro lugar. Os nossos filhos o centro da nossa vida. Mas se eu não tenho esta noção de que se eu não estou nutrida, se eu não estou cuidada, se eu não estou regenerada, eu, para cuidar do meu filho, vou-me estar a abandonar a mim, não tem como as mulheres não estarem exaustas na maternidade, não tem como as mulheres não odiarem a maternidade, porque está a ser efetivamente em detrimento da sua própria saúde e bem-estar. E isto não elimina todos os desafios da maternidade, obviamente, mas ter esta noção e depois saber, mais uma vez, regular-nos e saber o que é que me nutre, para que eu depois tenha momentos em que vou lá e recebo esse oxigênio. Se eu não tiver isto, não tem como eu sair do ciclo de exaustão, de fadiga crónica, de burnout. Portanto, esta noção de autoabandono, limites, boundaries é fundamental. E, por fim, a noção de autoamor, de autocuidado.
a maior parte das mulheres que me chegam não faz ideia do que as nutre. O que é que te nutre? O que é que te regenera? O que é que te revitaliza? Não sei. E quando sabem, têm muita dificuldade em honrar isso, porque lá está, isso significa colocarem-se elas em primeiro lugar, e não foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos a ser pleasers, nós aprendemos a ser as boazinhas, mas cada vez que fazemos isso em detrimento de nós, estamos no autoabandono. E isso é mais daquilo que vivemos lá atrás. Então, o grande desafio da maternidade é nós sermos capazes de nos doar e de servir e de estarmos lá para os nossos filhos, cumprirmos o nosso papel sem autoabandono. Isto manda um grande trabalho, um constante trabalho pessoal. Sim, é mesmo esse teu insight final, é mesmo isso que eu quero passar aqui na Woman, é tipo, que não se deixem de ficar em segundo plano e que vamos cuidar certamente troca de energia quando nós temos energia, não é? Pronto, então temos mesmo que a reservar tempo na agenda para estar connosco, ou para estar com as nossas amigas, ou fazer outra coisa qualquer que para nós nos faz sentir bem, e fazer isso de forma regular, constante, ao longo da semana. Não precisa de ser muito tempo, mas basta ser 1 ou 2 blocos na semana para que a vida flua com mais leveza. Olha, sabes, Isabel, eu diria até, eu preciso diário. E lá está, porque tem a ver com a minha capacidade, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito este ano sobre a minha capacidade. Eu, pessoalmente, eu preciso diariamente de um momento comigo e para me regular e para me nutrir. Eu percebo que se eu passo 1, 2 dias sem ter esse momento, eu entro logo em resposta de sobrevivência com os meus filhos e começo aos gritos e começa a minha dificuldade em estar presente e em conectar-me e em disponibilizar-me para eles. Portanto, eu preciso mesmo diariamente de um momento. E às vezes eu tenho percebido que não é preciso grandes coisas. Às vezes ir só à rua, passear com o cão e estar ali um bocadinho com ele, Sim. já faz-me sim regressar aqui a ventral, à regulação, e eu depois já vou com uma outra presença e uma outra disponibilidade. Exato. Sim, eu digo, costumo dizer, nós temos um grupo no Telegram, eu costumo dizer 1, 2 vezes por semana, que é para não afastar as pessoas, não é? Porque se eu disser que é todos os dias, ninguém fica no grupo. Então, começar pequenino e aumentar essa consciência e que as pessoas percebam que se colocarem um bocadinho, que isso vos vai fazer bem. Depois, claro, adaptam relativamente às suas necessidades. Sim. Sim, e digo-te, a questão de objetos, cheiros que nos levem à regulação, isso é uma coisa pequenina e que tu podes usar diariamente, não é? Uma vela, eu quando acendo velas aqui ao final do dia, pá, eu sei que eu estou a fazer aquilo para mim, ninguém cá em casa liga para te as velas, mas para mim aquilo tem um efeito tão regulador e eu sei porque é que estou a fazer aquilo. E é uma coisa pequenina, eu num dia posso não ter tempo para mais nada, mas eu tenho tempo para acender uma vela e colocar depois no meu quarto, quando os miúdos já estão deitados, e aquele momento é regenerador para mim. Portanto, coisas muito pequeninas, um cheirinho, um creme, qualquer coisa, e isto lá está individual. Não é preciso, Sim, claro, sim, sim. não é preciso tirarmos 1 hora, irmos fazer uma massagem, não é preciso gastarmos fortunas, não é preciso coisas mirabolantes. Objetos, cheiros, qualquer coisa que ative os nossos sentidos e que nos traga esta sensação de regulação. Sim, basta até ser um exercício de respiração, não é? Marcarmos 5, 6 respirações numa determinada hora, a hora do almoço ou assim, pronto. E tirarmos esse bocadinho. Sim. 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 Então, vamos aqui avançar para a próxima pergunta, que é, e também já falaste um bocadinho disto, mas só para reforçar um pouco a ideia, qual é que é o papel da família e da comunidade no apoio às mães que enfrentam traumas e depressão pós-parto? E olha, essa é uma pergunta, parece simples, não é? Responder que família e comunidade são essenciais,
E ao mesmo tempo, a família e a comunidade que nós temos atualmente podem ser super ativadoras dos nossos traumas passados. Então, aqui é mesmo termos muita consciência de a família que eu tenho e a comunidade que eu tenho atualmente é um espaço onde eu me sinto efetivamente segura, porque se não for, é ok escolher uma nova rede de segurança. Isso não significa rejeitar a família, significa só que a família ou a comunidade vão ter um outro lugar que não é. Isto porque eu sei que muitas mulheres vieram de contextos familiares traumatizantes, então a família não é o espaço seguro. E é ok, é muito responsável e muito consciente ser capaz de reconhecer a minha família não é um espaço seguro para mim, neste momento, nesta situação. Já a minha família nuclear não era espaço seguro para eu me trazer na vulnerabilidade da maternidade e eu construí uma rede de segurança de amigas que para mim são família, com quem eu me sinto efetivamente segura. E essa foi a família que eu construí para mim. E é assim dos maiores orgulhos que eu tenho, foi ter sido capaz de construir esta rede. Assim, onde eu me sinto efetivamente segura para aparecer no matter what, sabes? Em qualquer circunstância, qualquer situação, eu apareço. Elas já viram tudo de mim, o pior de mim. E eu sinto-me segura. Então, trazer isto, acho que é mesmo importante. E importante também aqui dizer que concluir isto, a minha família não é um espaço seguro, é um processo que não vem sem dor, nem sem um luto a fazer. Então também reconhecer isso, porque pode ser muito solitário nós concluirmos que a família não é espaço seguro e que eu quero construir uma outra comunidade para mim. Isso pode ser extremamente desafiante e doloroso. Certo. Sim, pode ser também a família ou se calhar amigos ou amigas que tivemos sempre como dado adquirido que era aquela pessoa próxima, que contávamos tudo, que partilhávamos tudo e que depois chegamos à conclusão, não é, que na maternidade, não é, se calhar revelou-se uma pessoa que não é segura para estar, não é? Isso Sim, poderá ser válido para a família ou para um ou dois amigos mais próximos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eu sinto também que nós evoluímos nesta experiência interna do que é que nos faz sentir efetivamente seguras. Aquilo que me fazia sentir segura há 10 anos atrás não é o que me faz sentir segura. Exato, sim. Sobretudo com a terapia que fiz, em que reconheci que eu confundia aquilo que me era familiar com segurança. Então eu venho de um ambiente, de um contexto de manipulação. Então a manipulação é-me familiar, dá uma falsa sensação de segurança. Quando eu consegui, com terapia, discernir e sentir a diferença, e quando eu consegui, não só na terapia, mas nas minhas relações, sentir a diferença, eu hoje percebo que os contextos familiares de manipulação não são contextos onde eu me sinto segura. São familiares, mas eu não me sinto segura ali. Está ok, eu tive que mudar e limpar aqui algumas relações e dizer adeus e está tudo certo, porque eu evoluo. E a minha consciência do que é que faz o meu corpo sentir-se em segurança hoje é completamente diferente da consciência que eu tinha há 10 anos atrás. Sim, mas isso é um processo incrível de se fazer, não é? Tipo, e é preciso muito autoconhecimento e passar muito tempo, não é? Até que essas questões fiquem claras, não é? Do que é familiar e seguro.
Bem, para terminar, que mensagem de empoderamento é que gostarias de deixar aqui às mães que estão a lutar com este tipo de desafios? Olha, eu ontem quando li aqui esta pergunta, por acaso não escrevi cábula nenhuma para esta pergunta, porque o que eu senti e sinto muito na minha jornada pessoal é que por muito doloroso que estes processos sejam, eu sinto que me dão a oportunidade de fazer diferente com os meus filhos. E isso emociona-me, sabes? Emociona-me eu sentir que não sou perfeita enquanto mãe, mas que em tantos aspectos eu consigo ser a testemunha compassiva que me faltou lá atrás. Então eu acho que é focarmos nisso. Não nos vamos focar em sermos perfeitas, não nos foquemos em criar filhos sem traumas, porque isso é uma fantasia, mas estes processos dão-nos a oportunidade de fazermos melhor e de darmos mais do que aquilo que recebemos. Então sinto que somos que está aqui a curar muitos traumas transgeracionais. Isso é muito doloroso e ao mesmo tempo é muito realizador, é muito, nem sei como é que se diz em português, mas é muito preenchedor. Sim. Sim, isso revela um estado de consciência e de evolução, não é? Muito forte na pessoa em questão, que toma consciência de tudo aquilo que quer mudar em si e toma as ações necessárias e passa pelo processo, não é? Até as ações começarem a ser implementadas de forma consistente, que é difícil, não é? Sim. Deixa-me só acrescentar aqui uma palavra que temos que acrescentar. É fazer tudo isto com muita gentileza, connosco próprias. Pá, sem exigências extremas, porque lá está, isso é mais daquilo que nós tivemos lá atrás. Com gentileza. Ninguém vai fazer tudo perfeito. Eu se calhar logo à noite estou bem, mas eu consigo ser gentil comigo. Eu consigo empatizar comigo. Então trazer gentileza para estes processos. Sim, e acima de tudo, já evoluíste ao ponto de perceber e teres a consciência que te excedeste num determinado momento e tens a capacidade de, a posteriori, não é? Teres uma conversa com eles e dizer, olha, a mãe não conseguiu agir da melhor forma, excedeu-se, não é? Pronto, e isso traz toda uma ressignificação, não é? Ao momento que se passou, que será esporádico e não será uma forma de ver o outro, não é? Isso acho que é o mais importante. É isso mesmo. Então, eu costumo sempre perguntar se aqui à convidada das lives se há algum livro que possa recomendar sobre este assunto, mais técnico ou menos técnico, fica ao critério do convidado, mas sobre este tema, há algo que possas recomendar? Olha, tenho que recomendar um livro de uma mulher que tem estado aqui também a fazer aqui alguns comentários, que é a nossa querida Margarida Pereira, que deve ser conhecida aqui da comunidade. Um livro que eu tive a honra de apresentar na semana passada, ou há 15 dias, que é este livro, não é? A Maternidade e o Espelho da Criança Interior. E ela tem um capítulo onde ela fala exclusivamente do trauma, mas todo o livro é assim, é uma obra, é uma arte mesmo. Então tenho mesmo que recomendar este livro. Tudo o que nós falamos está aqui contemplado e de uma forma bem mais poética do que eu fui capaz de trazer aqui nesta nossa live. E gostava também de recomendar um outro livro que, não sendo tanto dentro da área da maternidade, eu acho que é muito importante neste regresso ao corpo, neste regresso ao sentir e neste acolher destas nossas partes que foram caladas e escondidas durante tantos anos, que é a Margarida aqui a agradecer. Não tens que agradecer. Nós é que temos que agradecer. Não sei se... Este livro do Gabor Maté, Quando o Corpo Diz Não, um outro grande livro que eu sinto que faz sentido ler e que nos desperta muito para o honrar daquilo que o nosso corpo nos diz. Ótimo.
Só para terminar, então, para quem quer trabalhar contigo, Sofia, de que forma é que podemos fazer? Se tens programas, se tens consultas one-on-one, quais é que são os teus serviços disponíveis? Olha, não tenho programas neste momento em grupo. Em grupo só faço neste momento formação, a certificação em coaching, que vai acontecer a próxima edição em março de 2024. Portanto, quem quiser ou quem estiver interessado em certificar-se enquanto coach, eu sou formadora da certificação em coaching da Academia Pedro Frias, que é uma certificação certificada pela DIGERT. Depois, em termos de apoios, eu faço apoios individuais, atendimentos individuais, processos mínimos de 3 meses. E tenho aqui no Instagram, no link na bio, encontram todas as informações. Também podem entrar em contato comigo via mensagem privada. Portanto, é isso. É assim que Seguir, não é? Coach.sofia.de.assunção, não é? Sim, exato. Obrigado. Aliás, no Instagram acho que estou só a sofia.de.assuncao. Acho que é assim que eu estou. Exato, sim, exatamente. Sofia, quero mesmo agradecer a tua disponibilidade por estares aqui. Foi um prazer estar contigo de novo e foi mesmo bom receber-te aqui na Woman. Tenho a certeza que todo o teu testemunho e todos os teus insights vão ajudar, com certeza, mães que estão a passar por desafios neste momento. E pronto, e não tenho assim muitas palavras para agradecer toda a tua amabilidade e gentileza e disponibilidade e prontidão com que decidiste vir conversar um bocadinho comigo. Por isso, obrigada de coração. Minha querida Isabel, eu é que agradeço. E eu disse prontamente que sim, porque realmente confio muito no teu projeto, no UMAM, e ele é muito necessário. E se me permites, eu queria só, antes de nós terminarmos, olhar aqui para alguns comentários que foram deixando, porque quero muito honrar as pessoas que estiveram aqui connosco e Sim, que sim. partilhando algumas coisas e que eu, enquanto falo, não consigo ver. Agradecer a todos os que estiveram aqui connosco. Obrigada, Margarida, que deu os A parabéns. Obrigada à Gomes Soares, que também deu os parabéns pela conversa. Vi que a minha colega Ana, do Coaching Íntegro, também comentou aqui algo que na maternidade falta muitas vezes é recursos para honrar essas sensações presentes no corpo, sem dúvida. É uma conversa que dava pano para mangas. Margarida. Vi também que a Ludmila é a minha contabilista. Ah, é? Ela dizia que a minha serenidade acalma. É. Há muito trabalho Ela aqui. também, sim, ela também disse, graças a Deus já consigo fazer isto de mim para mim, senão explodia a toda a hora. Exato. Pois Gomes Soares, muitas vezes com a sensação de culpa por nos estarmos a colocar em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Esta noção da culpa, lá está, foi o que aconteceu lá atrás. A Marta Araújo, preciso de momentos diários comigo para que o dia flua de outra forma, faz mesmo diferença. Eu também sinto o mesmo. E para muitos a família é tóxica, exato. Isto é mesmo importante trazer e validar. Conversa super interessante, muito parabéns a ambas, beijinhos. Minha Aura Healing, a Sofia Sabedoria. Pronto, acho que devolvemos aqui a Joana Dula, parabéns, sem dúvida muito importante. Agradecer aqui a todos os que estiveram presentes connosco. Isabel, queria só honrar isso, perdoa-me. Sim, não, fizeste super bem. Ainda estou aqui no meu processo de evolução de fazer lives, por isso vou adotar de certeza. Este no final vou adotar isto para as próximas. Por isso, obrigada uma vez mais, Sofia, e a todos os que estiveram aqui e que perderam os minutos do seu tempo para estar connosco. Uma ótima semana e até breve. Um beijinho, gratidão.
Beijinho. Beijo.